começando mais uma live, hoje com ele, Edgar Piccoli. Edgar Piccoli, que foi meu colega há tantos anos na MTV, deixa eu botar no meu pedestal. Olha, hoje temos flores na live. Ha! E esse cabelo, gente, essa franja, isso sabe o que é? A pessoa que saiu correndo do banheiro, depois de ter feito uma escova, e aí, o que deu? Ficou esse cabelo nos 80. Edgar Piccoli, cadê você? Oi! E aí, Ed? Tudo bom, queridona? Tudo, e você? Tudo bem, que saudades. Nossa, tá frio aí? Aqui tá, ó, aqui, a gente tá igual, Ed, de óculos e de cachecol. Eu pus um cachecol porque tá frio pra caramba aqui. E eu tava no quintal fazendo coisas e acabei meio, sabe quando dá aquele friozão? Falei, nossa, deixa eu me esquentar. Mas por baixo eu tô de short ainda, meia, chinelo de dedo, aquelas coisas de casa, né? É tipo o Jornal Nacional, lembra que tinha essa lenda de que o William Bonner apresentava, ele só botava o terno e a gravata, embaixo ele tava de bermuda. Isso, é a pura verdade. Total, né? Ó, o Gustavo tá aí chegando com a lenha que a gente abriu. Olha, eu vou mostrar pra você, a gente vai fazer um foguinho aqui. Gente, tá muito frio. E aí hoje é sexta. Olha lá. Que delícia. Em breve teremos um fogo aqui para esquentar. Não, porque é isso, gente. Agora já é maio, já a quarentena já entrou no inverno quase. Estamos no outono, já quase inverno. Caramba, não é? Total. E que momento inusitado para a gente viver, né? Uma coisa que eu jamais poderia imaginar. É uma distopia vivida. Né? É uma distopia, cara. Quem? Mas quem falou? Quem? Eu achei que a gente, sinceramente, sabe o que eu achei? Eu achei que a gente fosse viver isso, a nossa geração, ou na verdade geração, né, posterior à nossa, ou sei lá, dos filhos, que fosse a geração que ia viver uma distopia do aquecimento global, sabe? Sim. Assim, que ia faltar comida, que ia ter guerra por território, por água, ia ter um monte de refugiado climático, sabe? As pessoas que moram em cidades que foram submersas e tal. E achei que a gente ia viver isso, que a gente ia viver, não agora, achei que quando a gente tivesse lá os nossos 80, 90 anos, já quase passando dessa para melhor, que a gente fosse ver uma coisa meio Mad Max. Eu jamais na minha vida achei que a gente pudesse viver o que a gente está vivendo. E acho que todo mundo, não sei quem que poderia ter previsto isso. Não, jamais. Eu fico pensando em uma situação em que a gente, como você disse, não tem uma coisa a tentar reverter, né? Como, por exemplo, o aquecimento. Então vamos lutar contra o desmatamento, sei lá. Isso é um vírus que está aí, uma coisa invisível e que pega a gente de calça curta e que gera uma situação, eu acho que pelo próprio ineditismo assim, de tudo isso, uma situação que deixa a gente muito alterado emocionalmente também. Eu não sei como é que você tem reagido a isso, como você tem trabalhado isso, sentiu alguma coisa, mas eu me pego às vezes... Como você está? Eu fico meio alternando, assim, sabe? Tem momentos que eu tô de boa, que eu falo, não, vamos embora, força, é isso aí, vamos encarar, vamos seguir fazendo o que precisa fazer de acordo com o que a ciência nos mostra, os especialistas e cientistas nos mostram, mas tem horas que eu falo, caramba, que momento é esse, cara? E aí eu entro meio que numa deprê e tento me policiar, assim. Agora tem até... Não, você falou, eu também tenho pensado um pouco isso, assim, que eu alterno muito, né? Na hora que eu tô aqui na live com vocês, meus amigos, VJs, quando eu falando da MTV e tal, é sempre uma coisa. Ih, alguém espirrou, já começa. Peraí. Daqui a pouco entra um cachorro aqui também, viu? Um cachorro aparece aqui. É que espirra, você fala, opa, quem andou na rua? Quem fez as compras? E essa parte seca aí? Peraí, quem tá aí? Mas é isso, na hora que a gente tá aqui na live e tal, eu tô sempre com um sorriso, né? Tô sempre feliz,
aparentando felicidade ou raiva, porque também quando eu começo a falar de governo, de Bolsonaro, de ministro da saúde, aí eu fico com raiva, aí fico louca. Mas assim, eu alterno também momentos de muita tristeza, de insônia, de você ficar pensando o que vai acontecer com esse Brasil, cara. O que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, mas muito com o Brasil, porque a gente está aqui, a gente é brasileiro, a gente está vendo essas pessoas sofrerem aqui na nossa frente, entendeu? Aquelas pessoas, todos nós, mas assim, obviamente que os mais vulneráveis estão pagando um preço muito mais alto. E não é verdade que o vírus pega todo mundo igual. Eles pegam a classe mais baixa de um jeito muito mais cruel, mas mais violento, sem assistência, sem amparo, sem proteção social, sem porra nenhuma, entendeu? Então, é isso que eu falo, assim, me dá muita raiva, às vezes, desse governo, com esse descaso, com o desamparo, com o e daí, com a gripezinha, com a relativização das mortes, a Duarte falando daquele jeito, sabe, das mortes, do cemitério, ironizando. Gente, não tem nada de leve nessa pandemia, não tem nada que dê para você relativizar, é tudo muito barra pesada. Só que é isso, assim, a gente tem que manter a nossa saúde mental, né? E aí, bom, e aí, assim, se tem alguma coisa boa é que tá todo mundo em casa e disponível, então eu peço para qualquer pessoa. Todos os dias que eu falei, vamos fazer uma live? Vamos! Claro. Todo mundo tá com horário para fazer. Óbvio. Pode, na hora que eu chamo, posso, lógico, às vezes tem uma coisa ou outra. Não, tem uma aula de inglês, mas se for outro dia eu posso. Então tá tudo certo. Ainda mais que você tem esse carisma todo aí, né? Essa simpatia. Quem que vai dizer não pra você? Podia ser, tô sem tempo. Tá em casa, arruma um dos dias, não é possível. A gente tá nessa quarentena já faz 2 meses. Um dia você vai poder falar comigo. Né? A gente já ficou até de saco cheio dessa coisa assim, calma, gente, vai passar, tudo vai passar, vai passar. Mas se você pensar, é verdade, gente, vai passar, apesar desse cara que está no comando, apesar dessa pessoa que não tem o menor escrúpulo, a menor empatia, a menor sensibilidade. O menor preparo para estar ali naquela cadeira, né? Peraí, vou só botar a câmera um jeito melhor aqui. Pronto. Agindo da pior maneira possível, com relação a um problema sério, não sendo sensível, não sendo empático com as famílias que estão perdendo entes queridos. Quer dizer, é uma tristeza. Mas a gente vai passar por isso, eu tenho certeza, e vai sair melhor do que a gente entrou, porque... Olha, não é possível que a gente não vá conseguir, através dessa experiência dura que a gente está tendo, tanto na condução do país, quanto dessa epidemia, dessa pandemia, não é possível que a gente não vá sair melhor, com uma experiência melhor e transformar não só o Brasil, mas o mundo em um lugar melhor de se viver, né? Mas eu queria falar de coisa boa com você, sabe? Uma coisa que eu fiquei feliz... Eu até quando eu fiz o post e coloquei no meu story que a gente estaria falando aqui, eu falei, minha cineasta favorita. Outro dia eu estava aqui em casa e eu via o Califórnia na Globo. Aí eu falei, caraca, que demais isso, cara. Passou na Globo o teu filme, eu fiquei muito orgulhoso e falei, caramba, olha aí que legal, tá todo mundo aí se mostrando, externando a sua arte, a sua beleza. E aí eu fiquei feliz por você de ver o filme ali. Eu também, gente. Imagina passar... O jeito que eu entrei na Globo foi assim, né? Com o meu filme, como diretora. Muito bom, né? E, claro, assim, você fazer um filme é essa batalha que... você acompanhou um pouco, né? A gente trabalhou quantos anos juntos na MTV? Então, você me viu fazendo primeiro meu curta, depois meu documentário sobre meu pai. E enquanto eu estava na MTV ainda, eu já estava fazendo o roteiro do Califórnia, né? Tinha outro nome, mas o filme era esse mesmo. Então, você sabe a luta que é, né? Então, você vê, daí, depois de tantos anos o filme feito, você poder ver ele... né, passou no cinema, ele tem uma vida longa, né, passou no cinema, passou em festivais, passou não sei o quê, mas aí quando passa, sei lá, numa TV do alcance da Globo, é muita alegria, porque muita gente vê ao mesmo tempo, sabe? Então... né? Porque, como você diz, o cinema é um trabalho feito ao longo de anos, ao longo de muito tempo, né? E aí, quando você imagina que quando você... Acho que a gente até conversou sobre isso quando você fez a pré-estreia, que a gente se encontrou, você falou, chega um momento que você entrega, aí você entregou, tem aquela espécie daquela bufada assim de alívio, né? Ufa!
Aí tá no ar, o filho tá aí, é de vocês, né? Tá no mundo. Tá no Né? mundo. Total, total. Não, muito bom, que bom que você viu. Feliz. Vi de novo. E tem uma coisa muito boa, eu acho, também que, assim, dentro de tudo, dentro da tragédia, tá, gente? Não tô fazendo a poliana, não, tô falando assim. Mas uma coisa que as pessoas têm percebido, eu acho, na quarentena, é que, assim, os artistas no Brasil têm sofrido muito, né? Desde a época da pré-eleição, assim, que os artistas todos têm sido qualificados, demonizados, mamadores, a teta do governo, todo aquele papo sem fundamento nenhum, que a gente sabe que não tem fundamento nenhum, porque mamadores nas tetas do governo é o Bolsonaro, é a família dele, que a vida inteira estão mamando nas tetas do governo. Mas, assim, a classe artística, a vida inteira, e aí eles falam que são os artistas, mas, gente, que inversão. Aliás, isso é o que ele mais faz, né? Falar o contrário e tentar ver se cola. E cola com alguma parte, porque ainda tem lá os fanáticos que não desembarcaram nessa barca furada. Tá Mas não quero mais falar desse cara. Não quero nossa live não vai ser sobre essa pessoa. E então, fora Bozo! Fora Bozo! Aliás, se aparecer algum bolsominion aqui, a gente vai expulsar na hora, que o João Gordo me ensinou como é que expulsa, que eu não sabia como é que era. Na live da Didi tinha um cara que botava Bolsonaro 2022 e eu falava, caralho, como é que eu vou tirar esse cara daqui? Eu não sabia fazer. Agora eu já aprendi, não adianta vir pra cá, vocês vão ser expulsos. Mas, Ed, o que as pessoas têm percebido é que, assim, eu vi um post outro dia muito bom, que era assim, eu percebi que eu não preciso de 50 pares de sapato, nem de 10 pares de calças jeans, nem de não sei quantos vestidos. Eu posso viver sem nada disso, mas eu não posso viver sem filmes, sem séries, sem música, sem livro. Impossível viver sem cultura. É impossível. Né? Assim, poxa, tá ajudando a gente a atravessar para o outro lado dessa travessia, desse mar ou desse oceano. A gente não sabe se é um riacho, se é um lago ou se é um oceano Atlântico, Pacífico inteiro. É a nossa alma, né? A cultura é a alma do povo, né? Se você não tem, se você tem as vias para você externar a sua arte, seja qualquer ela que for, artes plásticas, cinema, teatro, música, teledramaturgia, enfim, tudo que diz respeito à cultura de um povo, você fica um povo castrado, você não tem como externar, inclusive, as suas críticas, você não tem como, inclusive, mexer com a reflexão das pessoas. A arte mexe com as pessoas. E quando você quer atacar a arte como vem sendo feito, ou quer tolir, ou quer, de alguma maneira, oprimir artistas, é porque eles sabem que isso, usado de uma maneira estratégica, é uma forma deles irem cortando pelas beiradas e calando a nossa voz, a voz do povo. Ai, tanta coisa, né, pra gente falar, né? Então vamos falar, 30 anos de MTV, Edgar. Nosso assunto aqui é esse. Aliás, eu queria fazer isso, eu queria botar um nome aqui, olha, MTV, deixa eu ver se eu consigo. 30, já tô fazendo essas lives há um tempo, mas ainda não sei fazer aquele negócio de... Deixa eu ver, olha. Primeiro eu posto, daí eu faço, aí eu pego aqui e boto pra... Aqui. É isso? Deu certo! Eu consegui fazer. Aí, 30 anos fixado. Tá vendo aí? Pronto. Você tá craque nisso. Eu tô ficando boa nas lives. Agora elas estão ficando salvas automaticamente. Então, olha, quem tá passando por aqui vai ter que sair, porque tem 30 lives acontecendo ao mesmo tempo. Vai estar no IGTV, assim que a gente terminar. Olha que maravilha. Maravilha. Ed, conta pra mim. Você entrou na MTV como, quando... De que forma e o que você fazia antes? Bora lá. Eu já era radialista, já trabalhava no rádio, né? Comecei com 17 anos em Campinas, trabalhando na Rádio Educadora de Campinas, lá como operador de áudio. Era bem um sonoplasta, meio que cuidava da parte de sonorização, né? Operador de áudio mesmo. Ficava de um lado do aquário, aí do outro lado o locutor, eu ficava colocando as fitas, era vinil ainda, pra você ter uma ideia. Tinha que pegar vinil com vinil. Uau, que saudades! Escolher a faixa, colocar a faixa, segurar e soltar na hora certa. Ou então, se fosse fita, era ou cartucho, que eram parecia uma carteira, assim, próximo a uma carteira, que ali tinha uma fita magnética e ela era sem fim. Ela parava no ponto com um bip eletrônico, inaudível, assim. E tinha outra opção que eram uns tapes de rolo. Então eu comecei a trabalhar no rádio, menino ainda, com 17 anos, depois de uns 2 anos e meio fazendo... Isso em Campinas, você morava em Campinas? Isso, Campinas.
Isso era... Eu comecei na comunicação junto com o movimento do rock brasileiro a partir dos anos 80. Quando o Lulu estava lançando, tinha acabado de lançar o primeiro álbum, tinha Tempos Modernos, de repente Sim, Califórnia. Maravilhoso. De repente Califórnia, que está no Califórnia, inclusive. Então. Garoto, eu vou pra Califórnia. Amo essa música. Sob as ondas. Você era artista de cinema. Que demais. Então, quando estava começando assim, a Blitz lançando o primeiro disco, os primeiros discos de Titãs, Legião, Barão, Paralamas, eu estava começando no rádio. E aí, depois de 2 anos e meio, passei para treinar como locutor. Aí eu fazia eu trabalhava assim, eu entrava de madrugada, 4 da manhã, fazia meu treino de locutor valendo, meu treino valendo, né, no ar, até umas 8 horas. Aí chegava o locutor, o operador, o locutor que ia me render para começar o horário dele, eu saía da locução, passava para o outro lado do aquário, entrava na técnica e começava a fazer a mesa de som para o cara que entrava. Então, foi um período que eu ficava das 4 da manhã na rádio até meio-dia, assim. Então, eu trocava a noite pelo dia. Para colocar 1 grau de dificuldade a mais... Desculpa, que eu expulsei um bolsominion. Desculpa, Ed. Eu pause aqui. Juro por Deus. É meio complicado, você fica assim fazendo um monte de coisa, mas eu estava te ouvindo, aqui deu um pause. Sim. E aí eu passei para locução, depois fiquei só como locutor mais uns 2 anos e meio, quando surgiu uma vaga de eu vir para São Paulo para fazer folga na 89, na Rádio Rock, né, à época, né? Então aí eu fiquei de folguista, trabalhando de fim de semana aqui em São Paulo no 89 e durante a semana como locutor em Campinas. E à noite, durante a semana, eu já estava fazendo faculdade, eu estava fazendo comunicação social na PUC em Campinas. E aí eu fiquei, enquanto trabalhava aqui de folguista, eu vinha, fazia o final de semana e depois voltava para Campinas para fazer o horário durante a semana. Eu ganhei um horário depois titular na 89, saí da rádio em Campinas para ser locutor aqui na 89, e aí sim, eu estava terminando a faculdade, estava no meio da faculdade, tinha mais uns 2 anos e meio de faculdade, e eu ia e voltava todo dia de cometão pela Bandeirantes, a Anguera, e eu fiquei 2 anos e meio, assim, indo e vindo. Uau, Ed! Aí, quando eu vim Isso não é porque não tinha celular, não tinha Instagram, você ficar... Porque hoje em dia você pega uma viagem dessas, você vai, né? Você fica lá, e não sei o que, o tempo passa e tal. Era na base do livrão, né? O que você levava para se entreter? Você sabe que livro também, claro, mas eu ficava tão pregado, tão cansado, que para mim um momento no ônibus era uma coisa boa, era um alento, sabe? Era uma coisa legal que eu refletia, eu filosofava, eu descansava, eu pensava na vida, olhava a paisagem, eu ia pensando o que estava acontecendo na minha vida, que eu era um moleque que estava saindo de Campinas e vindo para trabalhar na cidade grande, em São Paulo. E depois eu que firmei meu trabalho na 89, eu fiquei também bastante tempo lá, fiquei 8 anos mais ou menos. Nos dois últimos anos de 89 foi quando eu já, dentro da MTV, eu fiquei meio nas duas. E eu entrei na MTV porque o Massari também trabalhava na parte de promoção da 89 e tinha uns programetes já também musicais, que era sempre o que ele queria perseguir, mas ele entrou na rádio, que é departamento de promoção, né? E aí ele trabalhava na 89 como promotor e trabalhava na MTV como programador nessa época. Junto, eu acho que já estava Aninha Sanches e Ione Sassa trabalhando na programação dos clipes da MTV e o Massari nas duas. Aí eu colei nele e falei, Massari, velho, eu quero isso aí. Como é que faz? Não. De olho lá, qualquer novidade, te aviso, papapá, não. Aí passaram... Ai, Massari. Eu fiquei acho que uns 3 meses na orelha dele. Aí eu surgiu um teste, vai surgir o teste lá, quer fazer o teste e tal. Aí eu Mas vem cá, nessa época, a MTV já estava no ar ou não estava no ar? Estava no ar, eu entrei depois de... Ou era só o projeto ainda? Porque você falou que tudo bem, isso aí ele estava programando porque já estava no ar, então. Que ano que era isso? Já estava no ar, eu entrei, foi em 91. Final de 91. Mas fazia pouquíssimo tempo no ar.
Sim, foi o que? Um ano e meio, estava no ar e eu fui fazer o primeiro teste através dessa dica do Massari. Eu fiquei no pé dele, ele falou, ó, vai rolar o teste, vai lá e fala com fulano. Era a Paula Perim na época. E eu, Uau, essa eu não peguei. e eu fazia a 89 de manhã e depois eu ia para um programa de televenda chamado Shop Tour, à tarde. Nossa! Você lembra disso? Shop Tour, agora você buscou a do baú, meu Deus do Eu céu. entrava numa perua Kombi com os caras, eu conheci São Paulo trabalhando no Shop Tour. Foi uma das épocas que eu mais ganhei grana na minha vida, porque eles pagavam por loja, era alguma coisa assim de 300 reais por loja, vai. Era uma coisa assim. Tinha dia que eu gravava 10 lojas. Eu tinha 20 e poucos. Uau! Então, você pensar em você ganhar 3.000 reais em um dia, cara, eu chegava no fim do mês, eu tava, cara, bacana, assim. Falei, caraca, como eu tenho uma grana. Foi uma grana que veio vindo comigo e foi a grana que eu, sei lá, comprei minha casa. Foi um puta momento, assim, de ganhar uma grana. Mas, enfim, para não desviar. Aí eu fazia o Shop Tour à tarde e a 89 de manhã. Quando surgiu de fazer o teste, eu fui lá na MTV depois de uma gravação do Shop Tour. Então eu tava com gravata, uma camisa social, eu tinha um cabelo meio aquele estilo meio, sei lá, Latin Lover, assim, meio comprido, assim, eu passava um gel, assim. Aí eu cheguei para a primeira coisa que eu lembro, que eu sentei na frente da mesa da Paula Perim, que era a gerente do disco na época, eu falei para ela assim, olha, eu não sou nada disso que você tá vendo. Ela deu Isso risada. aqui é para eu ganhar o leitinho das crianças, que eu nem tenho ainda, mas vou ter 4 logo. Então, eu não sabia que ter 4 filhos na vida, nada disso, tá? Mas foi assim que eu cheguei nesse. Fiz um teste bem cruzão, assim, um teste meio. Nem colocaram fundo eletrônico, nada. Foi Jura? No verdão do chroma key, assim, aí me perguntaram umas coisas. Tipo, que banda é a tua banda favorita? Quem é o vocalista do Echo and the Bunnymen? Fizeram um teste comigo, assim, tá? Jura? E aí, você passou nesse teste do vestibulinho de música do rock? Passei, porque eu já era a minha vida, desde o trabalho, né? 89, imagina, lógico. Daí eu... Então, aliás, só uma piada, não, mas uma coisa, eu me lembro que quando eu entrei na MTV, tinha essa piada de que, assim, o teste para VJ é se você consegue falar Red Hot Chili Peppers sem trocar o R pelo H. Bem rápido. Agora a gente vai ver um crime do Red Hot Chili Peppers. E você não, se você falasse Red Hot Chili Peppers, tchau, não pode. Porque é um trava-língua, né, gente? Red Hot Chili Peppers. É um trava-língua. É uma boa forma de saber se o cara tá preparado para trabalhar. Sabe falar Red Hot Chili Peppers, já passa para a segunda fase. Mas e aí? Você fez o teste, acertou o nome do vocalista do Echo and the Bunnymen. Isso. Fiz o teste, beleza, foi o primeiro teste. Passaram-se o quê? Dois dias, acho. Aí a Paula Perim me ligou de novo. Falou, olha, a gente queria fazer um teste mais elaborado com você. Daí eu, lá da minha casa, já morava na Santa Cecília aqui, né, num apartamento numa república. Falei, opa, aí tem, hein? Já estamos querendo fazer outro teste, então quer dizer, estamos andando. Aí eu fiz o segundo teste, já simulando, eu acho que era, se eu não me engano, o fundo do Zoê MTV. Lembra que a Astrid fazia? Zoeira? Zoê, lembro. Zoeira. Louca. Aquele fundo Flower Power, assim, com flor. Bem hippie, bem Astrid na época hippie, assim. Aí eu fiz o teste, falei as cabeças, tal, papapá, porra, fiquei empolgado, né? Aí depois no dia seguinte, eu acho que foi. Aí a Paula Perim me ligou de novo e falou assim, Edgar, você vai ser o próximo VJ, você é o novo VJ da MTV. Nossa Senhora! Aí eu pulei, não dormi de noite, saí para comemorar, falei para todo mundo, contei para minha família, contei para meus amigos. Melhor que passar no vestibular, né? Nossa, mas é muito melhor. Mas muito melhor. Para mim, esse era o meu vestibular. Porque imagina, qual era o sonho de um cara que sempre gostou de música, trabalhou em rádio,
poder associar as duas coisas, música com imagem. Para mim, cara, foi um momento em que eu me sentia, assim, no topo do Olimpo, porque eu trabalhava na melhor rádio de São Paulo, que eu achava que era a 89. Nossa, rádio demais, cara. Rádio rock. Rádio rock. Nossa, também. A rádio rock era porque na época que. Até hoje tem isso, né? Que você é favorita, né? A rádio. Aí quando você entra no carro, você só bota um botãozinho ali. Era a minha rádio. Sim, e eu fiz cobertura de vários shows também, antes de entrar na MTV, The Cult, Susie and the Benches, o The Cure, o Echo and the Bunnymen no IMB, o The Cure no Ibirapuera, New Order no Ibirapuera, Cult. Nossa, teve um monte de show. Quando o Brasil começou a abrir para receber shows internacionais aqui com uma frequência, né? Então, eu já tinha essa vivência. E aí, quando eu entrei na MTV, eu falei, caramba, juntar tudo isso, cara, para mim é um sonho. Eu era o cara mais feliz da vida. Então, eu trabalhava de manhã na rádio. Eu fiquei 2 anos nos 2 lugares. Eu trabalhava de manhã na 89, fazia um programa lá de clássicos do rock, chamava Flash Rock. Depois eu almoçava, ia para a MTV à tarde, gravava os programas. E, porra, acabava o meu dia felizão, tomando um chopp na padoca. E felizão, amarradão. Fiquei 2 anos acho que 2 anos assim, nas duas. Aí qual foi o primeiro programa que você apresentou? Peraí, qual foi? Pera lá, deixa eu ver. Tinha um semanal, que era o Big Vid, lembra? Big Vid. Big Vid. Fiz o Big Vid, fiz o... Cara, se eu não me engano, eu fiquei fazendo o Zoê mesmo, sabia? Que aí a Astrid, não sei se a Astrid já fazia o disque, não sei, ela foi para... Acho que a Astrid, quando ela... Eu tenho a impressão que ela... Ixi, agora, sabe que quando a gente fez essa live já, as pessoas perguntam se a Astrid já foi, a Astrid foi a primeira. Só que a Astrid, olha só, tinha que abrir com a Astrid, né? Claro. Fazer live de MTV 30 anos, vou começar com quem? Com quem abriu a MTV. Claro. Quem botou aquele pé na porta lá e apresentou o clipe da Marina Lima foi nossa rainha, Astrid Fontenelle. Sim. Mas a Astrid, vou ter que fazer outra live com ela, porque como ela foi a primeira, eu não tinha muitas músicas, eu não consegui salvar a live. E fecha com ela também, fecha com ela. Boa. Vou abrir e fechar com ela, lógico, total. Aliás, foi ela que foi. Não foi ela que fechou a MTV, a nossa MTV, quando ela fez lá no Sim, em 2013. Ela deu um tchau. Deu um tchau. Deu tchau. Ela falou, eu abri e vou fechar. Foi isso mesmo. Ô, Ed, mas por que eu falei da Astrid? Eu já nem sei mais que eu tô falando da Astrid. Não, porque eu fiz o Zoê. Acho que foi o primeiro. O Zoê. Não, eu achei que ela tinha aberto fazendo disque. Ela começou fazendo disque e depois foi a Cuca? Será? Eu não lembro. Bom, mas e aí? Zoê, você começou fazendo o Zoê daí. Bom, daí eu fiz todos os programas de chroma key, de fundo eletrônico lá, vários. Eu fiz Rádio Vitrola, eu fiz A Grande Hora, eu fiz o Ponto Zero, que era a base de lançamentos da MTV. Lembra do Ponto Zero? Ponto Zero! Os clipes novos que entravam na programação passavam pelo Ponto Zero antes. Depois eu fiz, assim, da MTV lá atrás, né? Com fundo eletrônico e tal. O que mais? Mas sabe de uma coisa também que eu tô me lembrando enquanto eu falo pra você? Eu era meio aquele... Eu não sei se você me via assim, mas eu era meio um coringa, assim, né? Eu fazia programa... Olha, quando eu tinha férias, por exemplo, da Soninha, eu fazia o Território Nacional. Quando eu tinha férias, um pouco antes do Gastão, eu fazia os programas de rock que o Gastão apresentava. Quando eu tinha férias do Massari, eu fazia o Clássicos MTV. Eu fui meio que assim, um cara meio pau para toda obra, assim, sabe? Fiquei até meio orgulhoso quando eu vi essa expressão associada ao Orson Welles na biografia dele. Eu falei, se o Orson Welles era um pau para toda obra, eu fico muito satisfeito também se me reconhece dessa forma, né? Total. Eu fazia meio que um pouco de tudo ali, assim. Uma coisa que eu me lembro também, que foi uma cancha que o rádio me deu, que foi uma moral que eu ganhei dentro da MTV, foi quando teve a primeira transmissão ao vivo. Você se lembra do Midnight Oil no Olímpia? Não sei se você se lembra. Eu me lembro que assim... Não, pra mim... Eu me lembro que era uma transmissão ao vivo da MTV. Foi a primeira transmissão ao vivo da MTV? Foi isso? Foi. A primeira transmissão de um show ao vivo da MTV foi o Midnight Oil no Olímpia. Em São Paulo, nem existe mais, tá? Para vocês que não sabem o que eu tô falando. Nossa, é mesmo. Já falando...
Aliás, o que vai existir quando a gente sair dessa quarentena? A gente vai voltar para o mundo assim, espera aí, aqui tinha um restaurante, tinha um cinema, tinha um teatro. Exato. Aí tinha o Massari e o Gastão ficavam lá na externa, né, no Olímpia, e eu ancorando no estúdio. Cara, era assim, me deram um dossiê, um catatal desse tamanho, com informações do Midnight Oil, eu fiquei estudando, porque, imagina, né, pode precisar, olha, Edgar, é só para você saber, tal, eu já gostava do Midnight Oil, eu já conhecia os discos e tal, mas aí você tem que ter tudo na ponta da língua ali para estar pronto e preparado para uma transmissão, né, essa é a primeira, né, mas talvez não precise, porque vai ter o Massari lá, você chama ele, o Gastão, a gente vai bater um papo e tal. Meu... Cara, foi só treta essa primeira transmissão. E aí os caras não entravam nunca. Não chama que os caras não estão prontos. Não, o link caiu. Não dá. Enrola aí, Edgar, enrola aí. Cara, não, enrola aí, gente. Era o pavor do ao vivo, né? O famoso ao vivo, enrola aí. Aí cara... Enrola aí. Gente, eu sempre falava para os diretores, falava assim, gente, se der alguma merda, você faz favor, você me dá uma ideia do que falar. Você não manda... Né, quando você esgota lá o que você tinha para falar e aí você já está preparado para jogar a bola pro outro, pro companheiro que está lá no outro canto. E aí, na hora que você está jogando a bola, a pessoa fala, enrola aí, você fala, mas me dá pelo menos uma ideia do que você fala, porque senão você já deu o que você tinha que falar. É muito louco. Muito doido. Os diretores falam assim, gente, fala aí uma gracinha, me dá, né? Sim, alguma coisa. Deixa. Mas eu sei que fui muito bem, assim, fui muito elogiado depois, porque precisou enrolar, e eu enrolei com conteúdo, dizendo coisas legais da banda, contando histórias, dando dados biográficos, assim, falando dos discos, dos integrantes, enfim. E foi muito legal aí. Aí eu comecei a firmar o pé assim mesmo, sabe? Foi aí que eu comecei a ganhar uma segurança de fazer reportagem ao vivo. A gente fez muito isso, né, Marina? Em show, de fazer transmissões. A gente pegou uma cancha muito legal, isso, que a gente carrega... Eu me lembro de você, assim, que você era muito o exemplo do que eu chamo VJ Maracujina. Porque, assim, todo mundo ficava nervoso, ia ter um ao vivo, ia ter um perrengue, ia ter sei lá o quê... E aí fica todo mundo nervoso. Ai, meu Deus, e agora? Se gente... Dá medo de você pagar amigo. É isso, ao vivo tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, enfim, de você esquecer, de você gaguejar, do outro não entrar, da câmera cair, de você cair. Meu, tudo, né? E aí, então dá nervoso, é normal que a gente fique nervoso. E aí você era sempre o cara que tava de buena. Você estava sempre tranquilo. Como é que consegue ter essa paz? Na hora que a gente tá ali na boca do gol, meu coração na boca, assim, tipo, batendo, sem ar. Ai, e aí você lá tranquilo. Mas eu acho que essa coisa do rádio realmente te deu... É isso que você falou, uma segurança, assim, né? Você fala, eu sei do que eu tô falando, brother. Não, e outra, né? Exato. Eu ficava tranquilo mesmo. Não que eu não sentisse aquele frio na barriga, porque eu acho que isso é essencial também. Mas eu ficava tranquilo mesmo e eu acho que o rádio me deu um pouco dessa tranquilidade, porque o rádio ele é ao vivo, né? Ele é ao vivo. Você está ali na hora falando, e se você está fazendo uma entrevista, pode surgir uma resposta em que você tem que ali dançar conforme a música. Então esse improviso, essa questão de improvisar, de se sentir bem e agir de uma maneira, sei lá, o mais próximo do natural, eu sempre, assim, fiquei à vontade com isso mesmo. E acho que o rádio, como você falou, foi o que me deu um pouco dessa cancha, assim. Mas por dentro eu tava lá, né, com os butterflies, on my stomach, assim, né? E você lembra? Eu disfarçava bem. Você o quê? Eu disfarçava bem. Disfarçava. Acho que, na verdade, acho que o segredo é esse, saber disfarçar bem. Porque todo mundo fica nervoso. A gente acha que as pessoas não ficam nervosas, mas outro dia eu estava falando com uma pessoa que trabalhou com a Fernanda Montenegro, e aí, assim, até a Fernanda Montenegro fica nervosa quando vai entrar no palco.
Quando tá ali, diz que ela tem umas mandingas, que ela fica procurando um prego caído no bastidor, sei lá, no chão do teatro. Coisa, herança de quem faz teatro, né? Então, que tem... Sabe que os atores são pessoas super supersticiosas. É Super mesmo? supersticiosas, fica meio um pleonasmo. Mas que são bem supersticiosos, assim. Então, que eles têm mil mandingas, né? Eles não podem falar Macbeth, porque diz que dá azar. Não falam nem azar, acho que eles não falam, porque dá azar. Pode falar Azar, boa sorte, tem que ser merda, né? exatamente, não pode desejar boa sorte, você tem que falar merda. Enfim, então os atores são pessoas cheias de mandingas, porque essa coisa do teatro é meio isso, é o ao vivo sempre, né? É o default deles é ao vivo, não é que nem a gente que faz um gravado, aí faz um ao vivo. É aquele negócio todo dia. E aí, esse negócio do frio na barriga, do coração que vem na boca, é um troço que é de um ser humano mesmo, que tá ali na iminência de um perigo. E o mais louco é que a gente adora fazer, né? O que tem que a gente ama? Esse nervoso. Quem faz ao vivo nunca mais adora fazer ao vivo, né? Você passa um nervoso. E você sente aquilo, Ed, que tipo assim, logo antes de entrar num negócio ao vivo, ou sei lá, apresentar uma coisa que te deixa meio. Você fala, ai, por que eu topei fazer isso, gente? Por que eu tô fazendo? Não bate aquele arrependimento, fala, ai, o que eu tô fazendo? Por que eu falei que eu fazia isso? Por quê? Agora eu tô aqui passando esse nervoso. Não, eu acho que eu já penso assim, eu acho assim, ó, tá na chuva pra se molhar. A Didi chegou! Oi, Didi! Ó, Didi, querida, que saudades. Beijos, beijos. Ô, Marina, nossa, nem esqueci o que eu ia falar. Tô emocionado. Eu tava falando de passar nervoso, às vezes daquele arrependimento. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu falei que eu podia fazer esse troço? Agora eu tô aqui toda nervosa. Ah, não. Aí foi. Vambora. Vamos dançar conforme a música. Toca aí que eu danço, né? Meio que isso, assim. Tanta coisa, né, que a gente viveu, né? A gente ainda que ficou bastante tempo lá, né? Muito tempo, né? MTV, mais que década, né? A gente viveu tanta coisa boa. Eu fiquei pensando, falei, vou falar para a Marina qual foi a primeira vez que eu vi a Marina na MTV. E eu não sei se essa memória não está me traindo, mas eu acho que foi numa produção que você estava fazendo para o Cine, talvez. Sim, eu entrei como produtora do Cine. Isso, e que eu vi você andando para lá e para cá com um calhamaço de fita, assim. Quem fazia as Uma pilha. Era uma pilha, assim, uma pilha de fitas. Era Betacam ainda, eu acho. Betacam. Era Betinha, Betona, tinha as duas. Beta 30, Beta 60, Beta 90. Aí que eu fui um pouco desse visual da produção, da produtora, trabalhando, produzindo, gerando um conteúdo para entregar, para ir chegar lá a pessoa, sentar e apresentar. Acho que foi a primeira. Essa memória veio na minha cabeça. Eu não sei se a gente se viu antes, em alguma situação, não sei se você lembra quando a gente se encontrou, assim. Eu acho que. Você era o VJ Gato, o VJ Pão, que eu falava assim, eu era uma produtora, que eu falava assim, não posso. Eu aqui ficar, né, aquela pessoa. Eu nem falava com você, porque eu falava, não, gente, esse menino aí é o gato da TV, eu não vou me meter a falar com ele, né? Tipo assim, sei lá, eu era muito tímida quando entrei na MTV, muito. Hoje em dia não sou tanto mais. Você tinha o cabelinho encaracoladinho assim, não é? Armadinho. Usava óculos, eu era toda nerd, né? Aquela pessoa. Tanto que quando eu passei para frente das câmeras, quando eu fui apresentar o Cine e depois outros programas, eu lembro que a primeira coisa que a Astrid falou assim, vamos primeiro cortar esse cabelo. Primeiro a gente tem que dar uma modernizada, porque tinha um cabelo que era todo aquela coisa assim, né? Então, bem prática, assim, que não é só escovava ou prendia, mas nada, e o óculos, aquela bem assim, largadona. Sim. E aí a Astrid que foi lá e falou, não, a gente tem que dar um trato no seu visual, meu bem. Te deu um tapa de visu. Tapa no visu, exatamente. E aí, mas eu nem sei porque eu tô falando disso agora também, que você tava falando que você, a primeira vez que você me viu, eu te vi na TV, óbvio, eu já te via na TV, porque antes de eu entrar na MTV, eu era fã da MTV. Né? Fazia todos os esforços necessários com bombril, comprar antena redonda, não sei o que, para assistir os programas da MTV, não era tão fácil assim de pegar, né, no comecinho dos anos 90. Então, quando eu entrei,
Pra mim, eu tava assim no paraíso e eu morria de medo de encontrar meus ídolos, os VJs, sabe? Assim, tipo, eu falava, ai, gente, olha ali, passou o Astrid, ai, o Edgar. Sabe assim, eu demorei para me acostumar, que eu tava trabalhando dentro da MTV, que aquelas pessoas iam estar no elevador, iam cruzar na porta do banheiro, entendeu? Era meio assim, sabe? Tipo, aquela fã. Caramba! Demorei uns meses para me acostumar, mas. E depois a gente fez alguns projetos, né? Depois, até a partir daí, né? Pensar que você não, aí a Didi acabou de lembrar aqui uma história que ela contou. Eu vou pular o contato, a gente já volta pro contato. Fica até com calor. A Didi falou para você contar a história do Marina Se Dei Bem. Olha, eu nem lembro a história específica. Didi pode dar o lead pra gente aí, mas a Marina na casa... Foi na casa da praia. Você não lembra? Olha que bom, gente. Memória seletiva. Tô com a barra limpa com você, então. Você nem guardou mágoa. Nada! Imagina. Eu nem lembro qual foi o motivo, mas aí virou uma claque nossa. Virou. Você me apelidou. Marina Se Dei Bem. E aí eu fiquei com essa fama. Mas gente, eu não sei por que foi isso. A gente tava... Não, eu vou te lembrar. Vai, eu vou te lembrar. Hospedado naquela casa maravilhosa em Maresia. Exatamente. Aí você queria o quarto melhor, era isso? Você queria o quarto melhor? Você queria melhor eu peguei o quarto melhor. Eu cheguei. Vocês chegaram e ficaram lá distraídos. Foram olhar a vista. Ai, que linda a casa. Foram ver a piscina. Foram lá olhar o mar. Ai, que pertinho do mar, que gostoso. O que tem para comer? Nessa hora, eu já tinha pegado as minhas malas. Eu já estava instalada dentro do meu quarto. Aí você chegou e falou assim, mas por que a Marina está nesse quarto? Como assim? Ela pegou que hora você deu essa divisão dos quartos? Eu falei, não, gente, vocês foram lá tomar água e eu já escolhi meu quarto. É verdade, olha só. Eu já escolhi a louca. Ai, gente, que vergonha. Marina, eu contei essa história de novo, você tinha esquecido. Eu não tinha nada que ter contado essa história de novo. Pelo menos você vê que eu não guardo mágoa, né? Mas o apelido colou, né, cara? Esse apelido aí colou. Colou. Marina Se Dei Bem. Isso aqui tudo melhor para você. E você lembra que você tinha um ciúme daquela garagem, louco? É lógico, porra. Aquilo lá era meu prazer máximo, era o auge da minha carreira. Ali foi onde você falava que a gente desafinava, que a gente dominava. Super desafinadas, mas vocês tinham a beleza para compensar. Tá vendo como a beleza é importante? Nossa Senhora! A garagem era um lugar onde eu podia misturar. Aí, olha que louco, você falou da garagem, né? Você sabe que a garagem, por mais tosquinha que fosse, aquele quadrinho dentro do bololô da programação da Casa da Praia, do Suor MTV, da Verão e tal, era onde eu podia juntar um monte de coisa ali que eu tinha já treinado na vida, que era entrevistar, era apresentar, né? Era tocar, né? Que eu sempre fui um músico diletante, assim, de gostar de me enfiar, de tocar com as bandas, tudo. E ali foi onde eu, cara, me metia com Charlie Brown, me metia com Los Hermanos, com o Ira, me metia com todo mundo que aparecesse lá. Dupla foi, me lembro. Dupla. Foram os meninos, acho que foi o China com o Shake Tosado. Acho que os meninos da Nação foram, já sem o Chico, claro. Nação foi. Não, cara, lembro do Pupilo lá, lembro do Lúcio, eu lembro. Eu toquei baixo com a Nação Zumbi, toquei alfaia. O Gilmar Bola 8 me ensinou a tocar alfaia, velho. Uau! Foi o auge da minha carreira, cara. Era muito. Você toca o que mesmo, Ed? Você toca violão, guitarra, baixo? Eu gosto de tudo. Você toca um pouco de violão, toco baixo, que foi o primeiro instrumento que eu peguei para falar, não, vou tocar baixo. Aí eu tive banda, toquei baixo, participei de outros projetos também tocando baixo. Mas eu sou, assim, diletante mesmo. Não sou um cara que me leva muito a sério, não, né? Tanto que essa minha predileção aí, né? Esse meu descaramento, digamos assim,
me gerou uma caricatura que o Super Ed, na Mega Liga, ele pegava o violão para tocar, né? Ai, verdade. Achando que ia abafar, né? Gente, Mega Liga, as pessoas falam tanto do Mega Liga e nunca dá tempo de a gente falar. Acho que é a primeira vez que alguém lembra do Mega Liga, assim, espontaneamente. E é verdade, né? Era um desenho muito legal, né? Muito. E uma coisa que eu também, olha só como o rádio é importante na minha vida, né? Eu me lembro que, eu não sei quem mais fazia uma voz diferente para apresentar o personagem, mas eu queria fazer uma voz diferente da minha voz para imprimir sei lá, uma veracidade, uma legitimidade, uma veracidade no meu personagem, né? Então eu falava com aquela voz era assim, tinha os jargões, o Super Ed falava uns jargões, então ele falava assim, pelos piolhos de Bob Marley, pela poesia de Bob Dylan. Ele falava... é demais, porque é uma coisa que mistura uma coisa meio vintage, né? Porque pelos piolhos, é muito aquela linguagem do Batman, assim, né? E mas meio ingênuo também pelos piolhos, assim, tipo, fofo, né? Era muito legal. Porque o Super Ed era uma mistura meio de Johnny Bravo com Super, porque ele tinha visão de raio-x, ele voava, ele era musculoso e tal. Você lembra os poderes você encantava, você inebriava as pessoas, né? Não podiam olhar para mim, né? Meu olhar era o olhar sedutor que fazia com que as pessoas fizessem qualquer coisa que eu quisesse, inclusive me deixar com o quarto melhor da casa da praia. Isso, você hipnotizava as pessoas, é verdade. Eu hipnotizava, seduzia, exatamente. Ah, que demais, Marina. E o contato, né? O contato foi legal também de fazer. Puta, o contato. Chegamos no nosso... O contato veio antes da Casa da Praia, né? O contato foi tipo 2000. Eu acho que o contato foi tipo 2000. Foi quando a Didi e o Mion entraram. Isso. E aí eles ficavam na programação da tarde, ao vivo. Nova, e a gente né? entrava no Supernova e a gente entrava ao vivo também, dando as notícias do dia e das semanas, enfim, que era de segunda a sexta, não sei se era 8, 8h30, que horas era? Não lembro. Mas era noite. Era noite, era horário assim, tipo, responsa. Era prime time. Era horário nobre, como é que, sei lá, prime time, não sei como é que ele chamava na época, mas era isso, era para concorrer com a programação onde, na hora que tava todo mundo ligado, né? Uma TV de gente grande. Você lembra dos micos que a gente pagava no contato? No contato não tinha muito, teve só uma vez que acho que acabou a luz, lembra? Nossa, você fala isso, né? Que acabou a luz, e a gente ficou meio no escuro falando. Tava com o Nelson Mota, cara. Era o Nelson Mota. Uma coisa você eu e você, ao vivo lá, tal, acaba a luz, você dá uma risada, desculpa a nossa falha e tal, não sei o quê. A outra coisa, você está com o Nelson Mota. E o Nelson Mota, é um cara que, assim, na história da música brasileira, na história brasileira, sei lá, é o cara que escreveu o livro, o cara que conheceu da bossa nova toda, o cara que fez parte, enfim, uma responsa, né? Entrevistar o cara, assim. E aí ele foi até a MTV, foi até nosso estúdio, a gente estava lá entrevistando ele. Aí, puf, acaba tudo, desliga tudo, a gente lá no escuro com o Nelson Mota. E aí então, gente, puta mico, né? Não, e aí é até legal, né? Você fala, nossa, uma coisa extraordinária aconteceu, né? E a gente lembra sempre dessas coisas, a gente não lembra quando deu tudo certinho, correu tudo bem, né? Ali, de acordo com o roteirinho. A gente fez umas puta entrevistas legais ali, eu lembro de a gente fazer com o Hermeto, a gente fazer com o Naná, né? Lembra? O Naná saiu da entrevista tocando, acho que uma caixinha de fósforo, fazendo um som. Umas coisas que só na MTV aconteciam, né? Também tem isso, né? A MTV dava uma liberdade, o artista se sentia à vontade, né? Na MTV, a ponto de trazer coisas inusitadas que em outros veículos a gente não tinha como ver, né? Porque a gente tinha uma singeleza, sei lá, uma imaturidade, uma coisa que era genuína, né? Por isso que a gente criou um grupo de pessoas também carismático, assim, sabe? Porque a gente começou com a MTV e foi aprendendo e aperfeiçoando o que a gente já vinha fazendo nas nossas vidas
ao longo da programação, né? Isso foi muito legal. Foi uma puta escola a MTV. Eu fico muito orgulhoso de ter passado por lá e ter ficado, né, fiquei 14 anos lá, quase 15, 14 anos e meio, fiquei lá um monte de tempo trabalhando como VJ. Para mim foi um orgulho. Depois também, Marina, na parte de jornalismo, eu fiz, quando acabou o contato, começou acho que o Jornal da MTV, eu acho. Não era isso? Porque tinha o MTV no ar. Mas isso não era o Cazé que fazia? Não. Tinha o MTV no ar, que era o Zeca que fazia, era lembra? Antes. Era o Zeca. MTV no ar, que era E Semana Rock, que era um programa do jornalismo diário, de rock e tal, que eram antes do contato. Isso. Aí veio... Aí o jornal... O jornal para mim veio já mais para frente. Mais pra frente. Foi depois do contato. E aí eu comecei já a migrar, de alguma maneira, desses programas musicais, porque eu fiz o Supernova também. Eu cheguei a fazer o Supernova no cenário do Todo mundo fez Supernova. O Supernova começava às 11 da manhã e ia até 7 da noite. Todo mundo fez aquele programa. Quem que aguentava ficar 7 horas no ar? É verdade. Aqui, o Mion, que no começo eram os que mais ficavam 3 horas no ar. Um negócio que era assim, falou, ao vivo, 3 horas. Sim, você fica assim, né? Todo dia, uma coisa é fazer um dia, outro dia assim, na sua vida 3 horas do seu dia, você tá ao vivo, que não pode ir no banheiro, não pode comer, não pode nada. Incrível, né? Eu fazia à noite, no Supernova da noite. Mas voltando ao jornal, aí quando eu comecei a fazer o jornal, a partir do contato que a gente iniciou junto e tal, eu fui migrando já para essa área do jornalismo, das entrevistas, e foi aí que eu também dei um outro pulo para uma outra seara na MTV, que foi muito legal ter feito, porque aí vieram as viagens a trabalho, as entrevistas internacionais. Cara, era muito legal. Isso era Quem que você lembra? Quem que você lembra que você entrevistou, que você tem uma boa recordação, assim? Cara, fala um aí, meu. Quem foi marcante pra você? Alguém que você falou, nossa, eu queria muito entrevistar e consegui entrevistar aquela pessoa. De querer, assim, de desejar e querer, cara, não sei, sabia? Eu acho que falo com mais facilidade dos nomes nacionais do que dos internacionais. Tipo, Não, eu me lembrei de uma, Ozzy Osbourne. Quando você foi entrevistar o Ozzy Osbourne, que você chegou falando assim, mano do céu, essa aí foi a maior prova de listening comprehension que eu já fiz na minha vida. Então, listening comprehension é um termo que a gente usava quando eu fazia inglês no colégio, que era aquela história que você tem que ouvir e escrever o que a pessoa, o que estava lá no áudio, que era um áudio que podia ser de um jornal, podia ser de qualquer coisa. Então era aquela prova de você, provar que você entendia o que a pessoa, vários sotaques, aí tinha Estados Unidos, Inglaterra e tal. Só que o Ozzy Osbourne tinha um sotaque que não era nem Estados Unidos, nem Inglaterra, nem Escócia, nem Austrália, nem porra, era o sotaque Ozzy. Isso, detalhe, com uma lesa em cima. Cara, o Ozzy, eu entendi metade do que ele falou comigo. Eu tentava entender metade do que ele falou comigo, depois eu via a entrevista e falava, caramba, olha aí, puxa, né? Porque aí você ouve de novo, tá, quis dizer, puta, eu podia ter falado isso. Mas eu fui automático na pauta ali, falei, deixa eu garantir essa pauta e que se foda o resto. Mas eu não entendia metade das coisas que ele falava. Gente, dá muita aflição isso, né? Quando você não entende o que a pessoa tá falando. Teve uma coisa engraçada com relação a isso, porque essa entrevista com o Ozzy foi num daqueles press junkets, sabe? Um dia foi para Nova York, estava eu e o Mauro Bedak na época, era para o jornal da MTV, as entrevistas, e foi um dia, para você ter uma ideia, olha só qual foi o cast que eu tive que entrevistar num dia só. Ia de Mandy Moore, que era uma artista pop mirim, tipo Britney Spears na época, só que mais comportadinha, passando até Ozzy Osbourne, passando por Mariah Carey, Wyclef Jean, que era do Fugees ainda na época. Maravilhoso! Aquela banda Train, que é uma banda pop, que meio que não deu meio nada. Pop. E aí tinha mais uns 3 artistas, eram umas 9 entrevistas. Caraca, Ed!
E foi uma, cara, foi uma. Não dá tempo nem de ficar nervoso. Não dá tempo nem de fazer aquilo que eu falei, dá aquele frio na barriga antes de entrevistar a pessoa. Não, porque era depois do Oz, já vinha o Trent, já vinha a Mandy Moore, já vinha a Alanis, já vinha a Mariah Carey, Escambau, aí terminou com a Kelly Key, sei lá. A Kelly Key. É isso. Não sei de onde eu tirei a Kelly Key, que veio, só porque tem nome gringo. Mas, ó, aí depois, aqui fiz, no Brasil, fiz com vários também. Fiz com, de Beast Boys a Bruce Dickinson, fiz o... Beast Boys, gente! Beast Boys foi um micaço, assim, foi muito bom. Micaço? Foi, porque... E o meu alento para esse mico foi assim, que quando o Massari fez com eles também, tava super de bode, porque os caras tinham, assim, fudido com a entrevista, sabe? Não estavam nem um pouco afim. Eles estavam, era no Olímpia também, olha só como é antigo. Eles pediram para a produção um daqueles cestos de basquete para ficar jogando ali no backstage, ali, treinando, né? Eles queriam isso. E a entrevista foi meio que ali. Então, meio os caras jogando... Massa? Não, massa pra caramba, mas os caras meio estavam mais interessados em jogar basquete do que falar comigo. É aquela entrevista que a gravadora empurrou, né? Falou, mano, vocês vão ter que falar com esses caras aí. Os caras estão lá na MTV, Brasil. Isso. Vocês têm que falar. Aí o cara vai obrigado, arrastado pra entrevista, né? Exato, exato. Mas eu fiz de Barry White a Tears for Fears. Quem você imaginar, entrevistei muita gente mesmo. Nossa, Entrevistei umas 4 vezes. Sheryl Crow. Alanis. Quem você entrevistou? Alanis. Alanis era Alanis? Né? Tipo... Mas eu nunca entrevistei. A Sarah entrevistou ela. Eu nunca entrevistei a Alanis. Não, 4 é exagero, mas umas 3 vezes eu entrevistei. Eu entrevistei. Ela é legal? Ela foi legal com você? Ela era riponga, eu adorei a Alanis. Era gente fina pra caramba. Fiz entrevista com ela no Brasil, fiz entrevista com ela em Los Angeles, meio que num hotel com um deck na praia, assim, bem, bem legal. Mas, cara, fiz os de rock também, fiz System of a Down, fiz Foo Fighters, fiz o White Stripes no Rock in Rio, no Copacabana Palace. Foi a única entrevista que eles deram pro Brasil. Uai, eu me lembro. Fiz Neil Young, Jack White. Neil Young também. Neil Young eu fui de fã. Cara... Você lembra? Exato! Eu falei, caraca, eu sou muito fã do Neil Young. E aí, eu não sei por que eu perdi essa janela. Não sei o que. Eu não devo ter feito meu lobby direito, que foi você entrevistar ele, não eu. Eu falei, mano, mas eu quero, eu tenho que ir junto, desculpa. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir junto. Porque não tem condição do Neil Young estar aqui. Vai dar entrevista no Brasil, não sou eu que vou entrevistar, mas eu vou lá. E eu levei uns negócios para ele assinar. Você lembra que mico? Ai, gente, que vergonha. Nada, meu. Tá valendo, pô. Você mas é porque não podia fazer isso, você lembra? Lógico. Toda vez que a gente ia entrevistar, a gente tinha... As pessoas acham, por que você não tira foto? Por que você não deu isso aqui? Meu, porque não pode. A gente recebe um aviso desse tamanho, proibido pedir para tirar foto, proibido. Aí com a Madonna era assim, proibido dar presente. Olha. Dar presente. Não era assim, assina aqui, manda um beijo pra minha mãe. Dar presente não pode. Não me venha com souvenirs. O que é isso? Pode parar essa mandinga aí, não quero não. Ó, tá todo mundo falando aqui, ó, pra você falar que da Nelly Furtado que deixou você sem graça, que você foi paquerado por ela. Ai, quase que caiu o telefone. Não foi a Nelly, foi a Britney. Foi a Britney. A Britney Spears deu em cima de você? Não foi em cima. Essa história aí acabou ganhando um corpo maior do que foi na realidade. O R.E.M., então me perguntando... Conta direito, Edgar. Conta direito pra mim. E pra todo mundo que tá aqui vendo a gente. Vou contar, mas aqui falaram do R.E.M., eu entrevistei o R.E.M., pena que não foi o Michael Stipe. Foi o Peter Buck e o Mike Mills, no Copacabana Palace também, quando eles vieram pro Rock in Rio. Rock in Rio. Mas eu fui no show, mas perdi também essa entrevista aí. Eu não devo ter feito de novo, não fiz o lobby. E essa eu não consegui nem ir na cola da entrevista. Você foi para se redimir da sua pecha de Se Dei Bem, viu? Se Dei Bem. Eu tinha, só para não ficar muito longe do Neil Young, eu me lembro que eu tinha o truque das camisetas quando eu ia entrevistar umas pessoas, né? E aí, então, quando eu fui falar com o Noel Gallagher, eu pus a camiseta, uma camiseta vintage que eu tinha da Seleção Brasileira, quando a camiseta da Seleção Brasileira era nossa. Aí eu pus a camiseta porque
ele gostava de futebol, então foi um jeito de eu, né, já abrir um caminho, começar bem com ele ali, né? E foi bom, deu certo. E com o Neil Young, eu lembro que eu fui com uma camiseta tie-dye que eu comprei em São Francisco, e aí eu me lembro que eu falei para ele, mandei para ele uma pergunta que era mais ou menos para ele falar do público, como é que ele viu o público ao longo de uma carreira tão longeva, essa mudança do público, né? O que tinha mudado e como ele via. Ele falou assim, não mudou muito, não. Olha só a tua camiseta. Era uma camiseta tie-dye, assim, dos anos 50. Foi muito legal, assim. Legal isso, hein? Olha, o Ed, a gente vai ter feito esse curso com você, como se vestir para entrevistas. Você tem... outra que eu lembrei, o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quando teve... Peraí, você entrevistou ele na época do acústico, porque a Cris Couto entrevistou ele antes, em 99, sei lá. No estúdio, aquele estúdio azul. Aliás, ela publicou ontem essa história no TBT dela. A Cris publicou ela e a Astrid, todo mundo de azul ou branco, né? Sim. E então, você entrevistou, então... Você lembrou? Não, a minha entrevista antecedeu o acústico, aquele acústico que depois não foi exibido, ficou toda aquela história a lenda do acústico do Roberto Carlos para MTV e tal. Eu me lembro que era a Ellen, acho que é a figurinista. Eu não sei se era a Ellen ou era a Gilmar. Não, Juliana Maia já. A Ellen ficou só no comecinho. Foi era a Gilmar. Maia, a Bel. A Melissa, a Bel. E aí eu falei, gente, Roberto Carlos tem essa coisa do toque, da cor e tal. Então nada de marrom, nada de cor muito... Vamos pôr aí uma camiseta meio, né, uma corzinha pastel, azulzinho claro e tal. Aí era uma camiseta que tinha uma estampa, achei um cavalinho assim, meio unicórnio, assim, uma coisa meio singela e tal. E pegou bem. Unicórnio é muito bom. Foi uma coisa meio... Era um cavalinho, assim, sei lá. E aí pegou bem, ele foi simpático. Foi legal falar com o Roberto Carlos. Foi no Copacabana Palace também. Gente, você morou no Copacabana Palace, é isso? Você fez todas as entrevistas? Não, Rock in Rio, todas as entrevistas eram lá, né? Porque os artistas ficavam lá e tal. E eu entrevistei e o Rock in Rio era lá e o acústico do Roberto foi num estúdio lá, naqueles estúdios Jacarepaguá, sei lá. Isso. Nossa, já lembrei de várias histórias das internas da gravação desse acústico com o Césio Lima, a Aninha Surani. Putz, mas vamos lá. A do Roxo? A do Roxo? Não. Pode contar? Não, deixa eu seguir. Aí eu entrevistei Pearl Jam também. Foi o único. Mas todo mundo querer saber, não adianta você tentar escapar, mas vamos lá, Pearl Jam. Não, bobagem, não nada a ver. Aí eu entrevistei o Pearl Jam também no show que eles fizeram no Pacaembu. Fui o único a entrevistar o Pearl Jam. E eles eram meio avessos a dar entrevista, você lembra, né? Mas, pô, a MTV sempre teve um puta cartaz, assim, né? Era um puta cartão de visita. Então a gente conseguiu e eu que entrevistei e tal. Tem a história que eu também acho antológica da minha passagem nessas coberturas de shows, que foi no show Então vai lá, vou contar, né? Porque essa também envolve o Césio, a Aninha Surani. A gente foi fazer as entrevistas quando eu falei com Foo Fighters, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, eu falei com o Frusciante, com o Flea no Rock in Rio. E aí o Césio, ele fazia a luz do festival. Sim. Césio casado com a Aninha Surani, do TAR, o Departamento das Relações Artísticas e tal. E a gente era grudado nesse departamento. Quem ia fazer entrevista estava sempre com a Aninha, com a Ana Butler, com a Lê Brigante. Era muito legal. O Penélope, quando a P era do Caio Corsalé, o Pablo. Era uma turma que eu me dava muito bem. E eles gostavam também de seguir nas baladas das entrevistas comigo. Então a gente se divertia bastante. Mas aí a gente tinha acabado o trabalho no dia e aí era a hora do show à noite. E a gente foi para ver o show e, cara, a gente ficou assistindo o show da torre de iluminação no meio da multidão. E aí, assisti Neil Young, assisti o R.E.M., assisti o Beck. Eu tava com você. Você tava comigo, é verdade. Eu tava. Ela também tava, eu acho. Maravilhoso, maravilhoso. Não, a R.E.M. eu chorava. Falava, gente, não acredito que eu estou aqui. Essa hora eu falei assim, gente, isso sim que é privilégio. Você tá aqui.
Era isso mesmo, a gente lá estava no alto, porque imagina, você ainda é alto, né, Edgar? Olha eu na minha altura, 1,63 m, Não. de tênis, porque não dá para ir de salto, nada, nesses lugares de multidão. Eu sempre fiquei, a minha vida inteira foi tipo assim, eu via por uma frestinha assim, entre o ombro de um e o pescoço do outro, você conseguia ver assim, às vezes dava para ver, né, o músico. E aí, na MTV, com o César, justamente, que a gente conseguia ir lá na Torre de Luz. Muito chique. Meu coração roqueiro era um negócio assim, eu quase morria. Ô Marina, mas aí, você se lembra que nesse show, eu falei pro Sérgio, eu tava trocando uma ideia com ele, né? Como é que é isso aí e tal. Porque, para quem tá vendo a gente, o cara que cuida da iluminação, ele fica numa mesa que tem uma programação de acordo com o show, então ele faz o desenho da luz e tal. E tem os canhões, aqueles canhões de projeção, que além da luz do show, tem aquele canhão que ilumina a cara do artista. E cada artista tem lá o seu canhão. Aí eu falei, ô Sérgio, como é que é essa parada? Ele disse assim, vai lá que você vai operar o canhão no show do Red Hot Chili Peppers. Aí, cara, eu subi... Você não lembra disso? Eu não tava nesse dia. Do Red Hot, eu não tô lembrando de você operar a mesa de luz de nada. Não. Tô até com medo no fim dessa história. Não, a mesa não. O canhão de luz do Frusciante, do Rock in Rio, naquele ano, fui eu que fiz. Caraca. E eu ficava... Ele falou assim, ó, aqui, ó, ele me ensinou, aqui é o foco, ó. Aqui é o foco, aqui você abre e fecha o foco, e aqui você mexe nele e acompanha. Aí, no começo, eu estava meio descrenado, eu deixava o foco muito pequeno, então o Frusciante se mexia, eu não conseguia. Eu chegava sempre com um delay, assim, nele. Mas eu fiz a luz do Chili Peppers. Isso vai ficar na minha biografia, com certeza, cara. O dia em que o Frusciante, tipo, quando deu um piti, fez a louca na organização do Rock in Rio, porque a luz nunca tava nele, ninguém. Agora a gente sabe de quem é a culpa. Não, é minha, assumo totalmente. Vou escrever essa história em detalhes um dia ainda. Por favor, agora, da Britney foi... Gente, a Britney tá ganhando de 7-1000 aqui. De 7-0 é pouco. Vamos lá, gente, vou falar da Britney. Vou falar da Britney. Libera essa história, Edgar. A Britney, acho que foi assim, também foi no Rock in Rio e era também aquela sequência, né, de imprensa falando, veículos fazendo uma fila e tal. Aí chegou minha vez, pô. Sentei lá, poltroninha, já tava tudo certo ali, o ângulo, o contraplano, plano, pá, luz, tudo certo. O manager dela, acho que era a Aninha Surani, ou a Ale Brigante, acho que era, me acompanhando. Aí a gente fez a entrevista, super fofa, ela foi super simpática e tal. E eu não lembro, essa história de paquera ficou porque, no final das contas, a produtora veio falar que ela comentou com a produtora dela, fez um comentário do tipo assim, pô, enfim, um homem bonito, né, pra me entrevistar, tal. Uma bobagem dessa, assim. Mas aí eu fiquei sabendo que quem tinha entrevistado ela antes tinha sido o Luciano Huck. Aí eu falei, não é um parâmetro muito bom. Sacanagem, né? Falei, pô, mas aí ficou essa história, cresceu essa história de que, Britney Spears e tal. Mas mudando de assunto, eu entrevistei também a Beyoncé, cara. A Beyoncé num hotel em Los Angeles. Nossa! Meu, o carpete, Marina, era um pelo dessa altura, assim, só o carpete. E ela falou, era com 10... Foi onde? Peraí, que falhou a parte do onde foi que eu não peguei. Foi no Brasil? Não foi no Brasil? Não, foi em Los Angeles, num hotel luxuosíssimo, assim, um carpetão super alto, assim, peludo. E aí, era na época da Destiny's Child ainda. Então, elas estavam lançando aquele single de... Killing Me Softly era do Fugees, né? Era Fugees, era Lauryn Hill. Como é que chamava aquela que elas regravaram, meu? Não vou lembrar. Eles estavam lançando uma... As Destiny's Child regravaram a música clássica? Tipo essa, tipo Roberta Fleck? Agora também não vou lembrar. Era... Deixa eu ver se alguém lembra aqui, ó. As pessoas são muito boas de ajudar a gente a lembrar. Qual foi essa canção? Destiny's Child, clássico, regravação, kkk. Não tem Emotions. Obrigada, Thiago. Valeu, Thiago. Boa aí. E aí Garoto Carrinho também, isso aí. Celso também, do Survivor? Não, aí acho que é Emotions, Gabi. Agora,
E aí a gente fez ela sentada nesse carpetão. Eu falei, bom, vou ficar sentado no carpetão também, né? A Kelly Rowland estava sentada no sofá atrás dela. A outra mina, esqueci o nome, estava atrás dela também. E eu fiquei, ela sentada no carpete, encostada no assento do sofá. E eu fiquei ali meio do lado da mesa de centro, sentado. Ai, gente, só faltava uma taça de vinho. Só faltava uma taça de espumante, assim, meu. Ia ser show. Mas, cara, tanta gente, meu. Muito legal. Sei lá, Santana. Mas ela foi legal? Pera, eu achei que ia começar a história, já acabou? Vai, ela foi legal. Não, foi meio... Tava esperando ela te paquerar, falar, Não. wow, what a handsome man from Brazil. O Jay-Z não tava na vida dela ainda. Tinha uma chance, olha aí. Olha, era sua chance, Edgar, tá vendo? Mas eu... Ela botou você no chão, ela sentada bem tranquila. Quem senta no carpete tá o quê? Relaxado. Porra, perdi essa chance. Mas ela foi meio blasé, assim, meio profissa demais, sabe? Meio não chegou a ser cuzona, mas foi meio, tipo, no limite ali de ser meio chata. Gente, alguém tá falando que eu acabei com essa música. Eu fiz, Marina disse na época que as Destiny Stars acabou com a música do Bee Gees. Não me lembro disso. Fui eu que... A Alexa falando que eu fiz isso. Não me lembro disso. Não, mas é bem capaz, bem minha cara, de ser ciumenta, aquela clássica. É uma pessoa clássica. Não, né? a versão delas é bem legal. Deve ser, eu não me lembro agora. Eu não lembro nem de ter falado isso, ainda bem que alguém... Bom... O que mais? Mas então, ó, Beyoncé, você fez entrevista no Carpetinho. Carpetinho. Britney também deu a deixa, você que não captou. Né? Eu soube depois. Você soube depois, não deu tempo, então. Não deu tempo. Porque com a Sarah, disse que ela foi já almoçar com a Sarah. A Sarah é a nossa RP oficial, né? A Sarah é muito simpática. Eu amo a Sarah. A Sarah fica amiga de todas as pessoas que ela entrevista. Exatamente. Não é? Nós não falamos dos nacionais. Ela foi entrevistar a pessoa na hora do almoço. Semana seguinte, a pessoa tá na casa dela. Fala, como? Mas já? A gente se deu bem. Ela é muito fofa. Ela consegue. Tá ligando a pessoa ligando pra ela. Melhor amigos da vida, né? Total, Maria, total. Nós não falamos dos nacionais, porra. Nacionais. Fala. Cara, eu quero saber todos. Puta, olha, a entrevista talvez mais importante, que eu tenha feito com artistas nacionais foi aquela com o Milton. Foi no estúdio da MTV, foi logo depois da doença. Foi lindo aquilo, nossa, lembra? Lindo. Só de lembrar eu já fico emocionada. Ele tinha acabado de se recuperar da doença dele, lá, a questão lá dele. E eu tinha acabado de ler, olha essas coisas essas fortunas da vida, né? Eu tinha acabado de ler o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem, que conta a história do Clube da Esquina, né? E aí eu tava com tudo na ponta da língua. Quando vem a Ana Butler, ele falou, Edgar, Milton Nascimento, você vai fazer para o território nacional. Falei, uau, demais, não precisa nem fazer pauta, que eu tô afiado, deixa comigo. E foi uma puta entrevista, assim, muito emocionante. Ficamos... Ele estava muito sensível, né? Ele estava muito, muito sensível e querendo falar, gostando de contar as histórias. A gente ficou 1h30 no estúdio falando, conversando. Foi incrível, assim. Aí teve Gil também no palco MTV, que era um programa que eu fazia nos shows ao vivo. Gil era ministro. O Gil era ministro. Lembra que o Gil estava lembrando essa entrevista, falando que essa entrevista com o Gilberto Gil. Foi, ele estava com as trancinhas, ele era ministro do primeiro governo Lula, né? E foi incrível também, a gente teve uma empatia ali muito forte. Fora as outras vezes, eu entrevistei ele várias vezes, né? O Milton também, eu entrevistei mais de uma vez, mas essa do estúdio foi especial. Poxa, 1h30 com a pessoa é outro nível de entrevista, porque faz muita diferença, né? A gente que fez muito esses junkets que você falou, né? Que você, né, essas press conferences, você fica, sei lá, 10 minutos com a pessoa, quando é uma entrevista longa, entre aspas. Sim. E aí, de repente, você pode conversar com o Milton, né? Essa figura para música brasileira, né? Da importância que tem, do vulto que tem. E aí você ficar 1h30, é demais. É outro nível, né? A conversa vai para um outro lugar.
Sim, sim, vai para lugares que você nem imaginava, assim. E teve a entrevista também, não sei se você lembra dessa, que é a entrevista que não foi a não entrevista, Uau! que era um sonho meu também de muito tempo falar, entrevistar e falar com o Caetano. E aí, lembra do fatídico bota essa porra para funcionar? Porra, MTV, bota essa porra pra funcionar. David Como é que eu vou Barra. esquecer? Quem que vai Onde esquecer? você estava naquele momento? Me Exato. conta a sua sensação. Cara, eu tava assistindo, eu tava na plateia, Estava na plateia também? tava na plateia. É porque, então, a gente fazia o aquecimento. E aí, Exato, eu também, quando exato. eu acho que quando. Aí eu não sei se eu apresentei algum prêmio naquela edição, mas aí quando você apresenta o prêmio, você vai para ver o show, ou fica lá atrás se você quiser. Eu tava na plateia. Nossa, foi aquele mal-estar generalizado. A gente ficava se corroendo por dentro, falando, caralho, vai dar errado de novo, mas puta que pariu, fudeu. Mas no Edgar, fim, parecia que era eu que estava errando. A minha sensação, eu estava assim, eu que estou fazendo alguma coisa errada. Eu não sei, eu sentei no lugar errado, eu não sei, eu exato. devo ter pisado num fio, eu não sei, a sensação era um pouco essa. E eu, por acaso, porque outro dia, quando eu contei dessa história, eu expliquei para as pessoas que era o seguinte: o VMB era aquele circo montado, né? E nós, VJs, a gente era, né? Como você falou, Papa Toda Obra, a gente ficava entrevistando as pessoas no backstage, lá no Operário. camarim, lá no catering, e não sei o quê. E muitas vezes a gente não estava na plateia na hora que É, as coisas estavam acontecendo. Nesse dia, por acaso, eu estava. eu tava E também. você, então, pelo jeito, também estava. E Tá. Não, o nervoso, meu Deus, chegou a e dando dar. errado uma vez, e duas vezes, e três vezes, eu falei, nossa Deu senhora, aquela taquicardia, o coração veio na garganta, né? Mas assim, a entrevista que não aconteceu. Antes, como foi? à tarde, na passagem de som, papapá, ali, não sei o que lá, vai daqui, vai pra lá. Vamos falar com o Caetano, tal. O Caetano tá aqui, passando o som. E era o palco MTV. Aí, meu, levei meu disco dos Doces Bárbaros, duplo, pra ele assinar, aquelas coisas todas que a gente já falou. Tá vendo? Acabei me revelando aqui como um tiete e tal. Mas aí ele assinou pra mim, fez a assinatura. E eu, naquele momento, sonhei. Falei assim: ainda vou pegar a de Gil, a de Gal e a de Bethânia para colocar uma em cada quadrado aqui da capa do disco. No fim, foi uma entrevista maravilhosa, muito legal. Ficamos ali, acho que uns 10 minutos falando. Uma entrevista expressa, né? Rápida ali, né? Sim. Para tomar o tempo e tentar se encaixar dentro do cronograma dos preparativos lá. Meu. Felizaço, saí flutuando, assim. Ai, não me fala, eu tô lembrando. Lembrou? A fita tava com problema, minha filha não Ai, gravou com um puta risco no meio da fita inteira. meu Perdeu a Deus. entrevista, caralho, não foi pro ar a entrevista. Eu falei, caramba, essa vai ficar só pra minha memória. Mas tudo bem. Nossa senhora. É, Me lembrei, Edgar, me lembrei. foi muito Outra, co- frustrante. outra coisa que eu lembrei, não, eu ia falar que eu que lembrei, mas não fui eu. Alguém aqui, várias pessoas lembraram. Eu, você. Lembra que a gente, a gente brigava às vezes, porque a gente estava disputando esse lugar da entrevista, né? Daí, não, esse eu vou, não, esse você, esse eu quero ir. Aí teve o Ronaldo. Você lembra que tinha o Ronaldo? Ronaldo! Aí eu falei, eu quero entrevistar o Ronaldo. Eu era fã do Ronaldo na época. Bom, quem não era? E aí você também, não, eu que vou entrevistar o Ronaldo. Eu falei, não, eu que vou. Aí, não, eu que vou. Não, eu que vou. A gente ficou disputando para ver quem ia entrevistar o Ronaldo. Aí, não lembro quem era, que estava lá atrás, a Romi, alguém falou, vai os dois, não me enche o saco. Mauro Bedak. Vai os dois, então. Pronto, não tem problema. Vocês estão brigando aí, vai os dois entrevistar o Ronaldo. Aí O foi. Ronaldo tinha acabado de operar o joelho. Aí conta o que você fez. Tá rindo, né, meu filho? Meu, mas foi tão Conta para as pessoas espontâneo, o que cara. você fez. Eu não vou contar. Conta A você. gente é muito expansivo, nós brasileiros, latinos, gostamos de falar com as mãos, às vezes até tocar as pessoas, assim que eu fui falar, mas então, Ronaldo, pum, bati no joelho Cara, dele. você meteu a mão no joelho do Ronaldo, depois ele tá operado. O Ronaldo Meu, era nosso craque, era nosso ídolo, a nossa salvação da Copa, das Copas. cara,
Só eu e o massagista da seleção brasileira tocamos o joelho de Ronaldo Fenômeno. Não, o massagista tocou, você dá uma porrada no joelho dele. Ele falou assim, ai, cuidado, tá operado. Aí eu só pensava assim, tá vendo? Tinha que ter deixado eu fazer essa entrevista sozinha, não. Ficou insistindo pra fazer entrevista com o Ronaldo. Meu, Marina, você foi lembrar aí. Vou esquecer, Não, eu tinha esquecido que você tinha dado a porrada. Aí me lembrei dessa história, que a gente ficou disputando pra ver quem é que vai entrevistar. E como a gente já tinha intimidade, não, eu que vou, não, eu que vou, não, eu que vou. Porque, em geral, a gente era educado. Não, você quer ir? Tudo bem, vai. A gente vai você nessa, você vai entrevistar o Caetano, eu vou entrevistar a Gal. A gente fazia um equilíbrio ali, né? A gente conseguia... eu já entrevistei uma vez a Gal, então é você agora, tudo bem. A gente conseguia equilibrar. Mas o Ronaldo, a gente ficou disputando ali, ó. E tava na hora, eu falei, vai vocês dois então, caralho, vai! É verdade. Aí a outra que a Didi tava pedindo pra lembrar, quando deu falha, que acho que você tava no backstage, ela tava no tapete vermelho, e foi um tal de, passa para Edgar, você lembra essa história? Mas o que aconteceu? Não lembro, ela falou assim, lembra quando no BMB, já que a história subiu lá pra cima, já não tô achando mais aqui. Foi alguma falha de comunicação, pelo que eu tô entendendo. E que aí o ao vivo não funcionou. Só que muito menos grave do que o Caetano com o David Byrne, imagino eu. Sim, muito menos, né? Pô, não Ele teria não nem lembra lembrado. Olha, mas essas situações eram corriqueiras, acontecia mesmo, cara. Dava um pau no lugar, manda para outro repórter, cara. Deu um pau ali, segura fulana, vai aí que aqui tá zoado, né? Falhou o ponto, Falhou o ponto. Ela lembrou, falhou o ponto. Nossa, mas, putz, cara, como falhava o ponto? Falhava demais o ponto. Pelo jeito, pra ele era normal, Didi. Pelo jeito, Edgar. Tô falando que era DJ Maracujina, a gente ficava descabelado lá com as coisas que davam errado e tal. Aí você falava, mas tudo bem. Tudo bem, daqui a pouco a gente entra, não tem problema. Mas sabe que eu pegava pilha? Uma coisa que eu pegava pilha? Eu pegava pilha quando tinha... Produtor tem essa também, né? De ser sempre estressado, né? Estressado. E aí eu não deixava me contagiar. Eu não podia me contagiar com aquilo, porque quando fosse ligar o on air, quem ia aparecer era eu, meu. Não era o produtor, entendeu? Então eu tinha que me proteger. A gente tinha que se proteger. Mas eu não gostava desse clima de querer fazer parecer uma coisa nervosa, tudo se estava tudo bem. Calma, gente, vai rolar. Ao vivo é ao vivo. Maravilhoso. E era maravilhoso fazer ao vivo com você, porque você tinha essa tranquilidade de fato, entendeu? O ruim é quando você vai fazer ao vivo com uma pessoa estressadinha. Fica nervoso. Aí você fica nervoso junto, né? Sim, mas você era sempre, como eu disse, DJ Maracujina. Maracujina é bom. Tranquilo. Olha aqui, ó, já virou até o apelido aí, ó. Tá colocando. A segurança de quem sabe o que está fazendo, que não se afeta com os perrengues. Pode falhar o ponto, pode falhar o microfone, pode botar essa porra pra funcionar. Aquela fleuma, né? Assim. Total. Que mais, hein? Olha, quantas coisas que estão lembrando aqui. Brown e Racionais. Teve alguma história com o Brown? Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Mas ali, cara, eu dou um ponto pro Brown, cara. O Carlinhos Brown, ele falou, porra, velho. Chegou um ponto que ele falou assim, porra, velho, né? Porque os Racionais, aquela foi a primeira aparição deles na MTV, né? E ele foi uma negociação assim, foi a primeira vez que eles toparam. No VMB foi, com certeza, mas foi na MTV inteira. Será que já tinha feito alguma coisa no Yo, alguma coisa com o Primo Preto, ou com o próprio KLJ, né? Não sei. Mas assim, os caras eram... Todo mundo sabia que o Mano Brown era marrento, que os caras eram marrento, arredio, tal, antissistema, antimídia. Bom, toparam ir, velho. Aí rolou, puta discurso, infindável, acabou, aí veio de novo. Aí o Brown falou, velho, porra, ele mandou... O Carlinhos Brown, que apresentava naquela... o Carlinhos Brown, exato. Eu achei que ele mandou bem ali o Carlinhos Brown, cara. Falou, pô, vamos lá, beleza. Veio, deu toque, deu recado, tá aqui com a gente, vamos botar pra frente, vamos andar. Mas foi uma tensão também, né? Porque nossa, ele tentou encerrar umas 4 vezes. E eu lembro que aí o Mano Brown só falava assim, esperava o Carlinhos acabar,
Aí ficava olhando assim, então, como eu estava dizendo, e continuava a falar, e aquele negócio ficou um É, e outro, um e outro, é. um. E eu falava assim, meu Deus do céu, como é que vai acabar isso? Acho que vão botar a vinheta para rodar com esses dois aí falando, um Não, falando em cima do outro. foi Mas tinha uma o. história engraçada de bastidor desse VMB, não sei se você lembra, que era assim, o VMB tinha esse perrengue de que tinha pouquíssimos convites. A gente mesmo podia levar mais uma pessoa e acabou, né? Era A bem gente tinha, regular, na né? verdade, o crachá de entrar e o nosso convidado tinha, nosso, né, companheiro, ou companheira tinha um convite. E era Sim. só isso. E os músicos também, era regulado para todo mundo, para os É. VJs, para os apresentadores, para os músicos, para quem, Sim. para todo mundo. O Brown, nesse dia, não sei se você vai lembrar, não sei se você sabe disso. Não, O fala aí. Mano Brown, não Carlinhos Brown. Mano Brown, esse dia, chegou com, sei lá, Ah, com 14 pessoas. tipo, a van 14 inteira. plus one. A, 14. a van. Sabe o nosso mais um? Ele trouxe 14. E aí falaram, putz, então, não pode, porque assim, porque é regulado, porque não sei o quê, que não tem lugar, que não. Ele falou assim, então não vou. Não vai Então não entrar. vai ter, Então não né? vai ter. Né? E aí ficou uma situação, e não sei o que, meu, e foi uma confusão. E, mano, ele conseguiu botar 14 pessoas que estavam com ele. Aí eu falei, meu, nunca vi antes e nunca vi depois. Foi a Exato. única da história do VMB É, alguém botar 14 pessoas sem crachá, sem convite, sem pulseirinha, sem nada. é, Brown botou todo mundo lá. eram as Mano, condições, esse é. eram as condições dele, né? É. Eu olhei e falei, é isso aí. Uhum. O próximo ano eu venho de acompanhante do Brown. Ficar lutando aqui por uma pulseirinha. Nossa, quanta história. E a gente falou Ai, a gente gente. falou da Mega Liga, mas teve o VMB que a gente entrou fantasiado, lembra de Mega Liga? Foi nesse do Caetano. Foi do Caetano, exato. Esse do Caetano. Ó, o VMB, o que que virou? Virou esse VMB do Caetano. Esse Nem lembro VMB quem do apresentava, Caetano. não lembro nada. Nossa, a minha associação com qual VMB foi, que ano foi. Eu tenho uma camiseta do VMB até hoje, que é aquele de 2003. Como Nem é que lembro. era a camiseta? Ah, é aquela cinza, uma camiseta da Leve, cinza, que tem o logo aqui no peito. Atrás tem aquela espécie de asa, assim. Ah, não vou lembrar. Eu tenho algumas coisas da época ainda, sabia? Você Eu tem? tenho um monte, camisetas, eu tenho um É. monte de. As Algumas já minhas... viraram pijama e já estão meio rasgando, mas assim, Não, tem umas que quando eu percebi que ia acabar a camiseta, eu falei, não, eu vou guardar, e eu eu guardo, vou- elas ficam assim, eu uso, sei lá, não sei o que uma eu faço. vez, uma vez falando em figurino, assim, a Jumaia falou, eu ia fazer uma das entrevistas em Los Angeles, ela falou assim, ó, eu pesquisei aqui, tem dois sebos, tem dois brechós que você vai lá em Los Angeles para dar umas olhadas, umas camisetas e tal. Eu falei, nossa, demais. Eu voltei acho que com umas 30 camisetas, assim, que eu comprei para trazer para o figurino para eu usar, sabe? E eu tenho até hoje, umas já se esfarelaram, assim, de tanto que eu usar, assim. Mas algumas eu tenho até hoje ainda e uso até hoje, assim. Adoro. Demais. Não, eu Demais. também, também. É nossa recordação. E tinha os temas, né? Você lembra quando a gente foi para aquela fazenda fazer as vinhetas do Nossa, VMB? A sei. digitava nessa? Acho que tava já, não tava? Não sei se digitava, A mas o gente, tema. a O, gente era meio futurista, lembra? Que aí pegavam, aí eles pintavam a nossa sobrancelha, assim, para apagar a isso. sobrancelha. Era um tema, o tema era futuro antigo, lembra? Era uma coisa de futuro, mas antigo. Tipo, Futuro, sei lá, meio futuro, perdido no espaço, assim. Era futuro uma meio coisa meio. vintage. Aquele conceito de futuro do passado, né? Total. Eu E a lembro gente que eu voltou cheio peguei. de carrapato, lembra? Puta, cheio de carrapato e aqueles pulgão, meu. Nossa, a gente naquele capim seco. Não, Caralho. porque era o pessoal do promo que fazia rola, eles rolava naquela grama, com aquelas roupas, aquelas bolas, aquelas perucas, era um negócio que era Exato. Meu, ficou bonito, ficou ficou bonito. bonito. Mas Ficou a bem gente voltou cheio conceitual. de carrapato. É. E o clipe dos 10 anos MTV? A mesma coisa Ah, aqui. quem que postou um stories eu repostei um stories aí que era uma cena, era um take daquele momento ali. A gente tava. Lembra da música?
10 anos MTV, anos, como é que é? Anos no ar, como é que é? Anos de glória. Anos de glória. Glória. Anos de Anos de história. glória. 10 anos MTV, não quero mais sair desse canal. E aí a gente fazia assim com a mãozinha. Exato. 10 anos MTV. MTV. Aquela coisa não meio quero bregúncia mais sair desse canal. Um summer branco, assim, uns blazer meio branco, né? Era todo mundo de branco. E aí tinha aquele estúdio, aí tinha assim os VJs. Não, começava o João Gordo e o Thunder. João Gordo e Thunder. João Gordo e o Thunder no piano. Aí a música era assim, começar. Eu lembro da minha fala. A minha fala era. Nossa, você lembra? Glória, anos de história. Ixi. Caraca, você lembra? Lembro dessa parte. Só se eu assistir, que eu não lembro de nada. Eu lembro que eu fazia uma valsa com a Fernanda Lima, assim. Era total final de ano da Globo. Alguém falou assim, era tipo clipe de final de ano da Globo, era total isso. E era Globo assim, de Ouro, Globo de Ouro. Hã? É Globo de Ouro. Tipo, Globo de Ouro, né? E aí E aí depois no final entravam, outros VJs entravam, tipo, rasgando uns painéis assim de papel. Você lembra? Nossa Senhora! E aí no final tinha Max Velhinha, Fernanda Lima, Cris Nicolas, todo mundo. Todo mundo. Cara, Beyond, e você vê, nós estamos aqui falando dos 30 anos, hein, cara? Nossa Senhora, 30 anos. Puta. E o nosso. E o Edson, pra gente. A Didi de cinza, prata, água cinza, coxa do mundo. Eu vou contar por que a Didi tava de cinza e de prata. Por quê? Não lembro. Porque ela não gostou do vestido branco. Ai, estrela. Didi Estrela. Se defende aí, Didi, quero ver. Eu não lembro, né? Deu piti? A Didi deu piti? Não, eu não lembro. Tô inventando agora, não sei. Eu tô esperando ela pra rebater. Não sei se ela já foi embora. Não, mas eu me lembro que tinha dado uma confusão com o vestido dela. E eu lembro que ela tava de prata também, que todo mundo olhou e falou: Meu, que ela tá de prata e a gente tá de branco? Sim, eu olha. Acho que foi uma confusão com a roupa. Deve ter dado, sei lá. Às vezes rasga, sei lá. Não tem jeito. Ô Ed, pra gente terminar, me fala uma coisa. A gente ouve muito, né, hoje em dia, não sei, eu pelo menos, as pessoas como vêm me encontrar e me falam muito da importância que aquela MTV teve na vida delas, porque, por mil razões, assim, porque era pré-internet, a gente não tinha pouco acesso à informação, à música, a clipes, nem se fala, né, imagina, clipes antes da MTV não tinha nem onde assistir aqui no Brasil. A gente tinha que ficar lá, às vezes, gravando um programa no sábado à tarde. Eu era essa adolescente que ficava, assim, tipo, caçando pela programação das TVs abertas, aquele programa que passava sábado à tarde ou na madrugada, não sei o quê. VHS. Ou comprava, às vezes comprava mesmo. Uhum. Show do Talking Heads. Eu tinha aquele VHS, dirigido pelo Jonathan Demme, achava, né? E era meu precioso, um negócio de música ali que para mim tinha um valor, tem ainda, mas naquela época era raro, então, assim, mais valor ainda. Mas, sobretudo, na parte de comportamento também. Acho que a MTV teve muito essa influência, digamos assim, esse respaldo, deu muita segurança para muita gente, né? Mas na época, eu não sei, eu não tinha tanta essa noção. Nem eu. Como é a perspectiva que você tem hoje, com o passar dos anos, depois de ter ficado tanto tempo lá e tanto tempo fora? Eu queria que você me falasse um pouquinho a sua impressão do que as pessoas vêm contar para você e o que você sente. Olha, eu sinto que muita gente repete uma frase. Olha, a MTV formou a minha personalidade, a MTV me fez pensar, me fez refletir sobre os temas que ela trazia para a discussão. Então, não era só... Claro que a gente era uma TV essencialmente de música, mas a gente tratava de coisas de cultura, né? Cinema, comportamento. Me lembro das primeiras discussões sobre... a primeira vez que o termo comportamento de risco foi dito,
aqui no Brasil com relação à questão do HIV foi na MTV, sabe? Antes falava assim, grupo de risco, você lembra Grupo de disso? risco. É, um conceito que eu me lembro quando esse conceito foi desmontado na MTV. Fala assim, não existe grupo de risco, gente. Isso, existe Isso de grupo de risco, isso só cria preconceito, isso só estigmatiza as pessoas, isso é horrível, não se usa, não se deve falar isso tá errado, esse conceito não tá certo. Sim, Lembra, total? sim, então, tinha a questão do entretenimento, claro, forte, que é o DNA, né? Mas tinha a questão também da conscientização política, da conscientização com relação às minorias, com relação à aceitação, à empatia, né? Então muita gente fala para mim que formou caráter, assim, sabe? Assistindo e acompanhando a gente na programação. E eu acho que o que legitimava Beijo Gay, estão dizendo aqui, lembra? Beijo Gay na TV, no Fica Comigo, né? O que muita gente fala é que a MTV formou mesmo a personalidade, né, das pessoas. E eu acho que o motivo era porque a gente, primeiro, fazia com paixão, fazia com amor, a gente amava fazer aquilo. Até, mesmo que fosse tosco em algumas situações, a gente, inclusive, transformou essa questão do tosco em uma linguagem estética, né? Eu acho que teve isso também, mas eu acho que o que legitima e faz com que as pessoas tenham essa ligação tão forte com aquele momento que a gente viveu é porque a MTV era exatamente a sua audiência na tela. As pessoas que estavam lá, você vê o teu exemplo é a prova disso. Quando você falou, Edgar, eu carregava as fitas e assistia a programação, que ficava perseguindo isso na minha vida, eu amava isso, entrei. Então, você é um exemplo disso. Você acabou de dizer, você tinha uma admiração e chegou lá e virou, cara, uma das VJs mais foda da história da TV, cara. Então, sabe, eu acho que tem um pouco isso, a força disso vem da identidade que a audiência sente e enxergando na gente um igual, sabe? Um como eles. Então, eles davam muito crédito pra gente. Confiavam muito na gente porque perceberam que a gente tratava essa audiência, os tratava não como idiotas, mas como pessoas que iam formando caráter, iam formando um posicionamento, um olhar de mundo, um ideal de vida. Então, eu acho que isso é a grande força, sabe? Que eu carrego e me orgulha muito de ter participado junto com você e com os outros da nossa turma, desse momento, sabe, histórico mesmo para a televisão brasileira. Eu fico muito feliz. Eu também. Saudades. Me deu, né? Gostoso ficar lembrando, né? Muito bom. Parece que tá tudo lá num lugarzinho, e daí quando você começa a falar, abre a caixinha, vê um monte de memória legal, né? Demais. Ed, obrigada. Vou deixar salva essa live. As pessoas estão perguntando. Na verdade, eu vou deixar essa salva no IGTV. Depois eu quero deixar tudo no YouTube. Não sei, vou dar um jeito de disponibilizar, porque é isso, é a nossa história, né? Nossa memória. E a gente está com dificuldade de conseguir acessar o nosso arquivo lá na MTV, né? No prédio. Então, enquanto a gente não consegue ver os programas de fato, a gente fica aqui com as lembranças que cada um consegue tirar da cabeça. Foi ótima essa tua iniciativa, foi muito legal mesmo. Acompanhei algumas lives, emocionei com vocês aí em vários momentos e agora com esse nosso papo também tenho certeza que eu vou ter um sono muito gostoso. Que bom. Obrigada, queridíssimo. E olha, a próxima live é com a Luísa Micheletti, que vai vir adoro. Na segunda. Titi Miller vai vir na quarta. Na sexta, eu ainda não sei. Eu tô vendo quem é que pode, quem que eu vou chamar. E as lives continuam segunda, quarta e sexta, 7 da noite. Talvez eu mude para 6, porque 7 da noite está muito cheio, mas ainda não mudei. E vou deixar as lives aí disponíveis para quem quiser ver. Ótimo. Faz bem. Faz bem. Um beijão, querida. Beijo, Ed. Se cuide. Dá beijo na... Peraí. Obrigado pelo SCOBY, como é que chama? Os do kombucha tá fazendo? Não, eu peguei lá na tua casa hoje, né? Não dava tempo de fazer ainda. Peguei com o Caio lá e agora vou preparar ela agora. Vou sair daqui e vou colocar ela na aguinha nova. No chazinho. Kombucha tem marinando, tá? Se você quiser instruções, eu fiz um marinando que é bem detalhado, assim, do como é que você faz. Porque não é difícil, mas é trabalhoso, assim, tem muitas etapas. Marina,
Para não perder a oportunidade, para a gente fechar essa com uma receita e uma chamada para o Marinando. Agora, com esse Scooby que você me deu, eu pego, faço um chá, vou fazer um chá que tem que ter cafeína, tipo um chá mate, né? Chá preto. Eu uso verde ou preto. Para não dar tanto gosto, né? Eu gosto mais do verde, a granel. Tá. Quando eu tenho com aqueles de saquinho, não dá certo. Não sei por quê. O papel dá um jazz ali que não funciona. Tá. Porque o papel às vezes traz umas bactérias que não... Sim. Que a gente não quer. Como é uma coisa de bactéria, você quer bactéria boa, você não quer aquele microbiota oportunista. Então eu uso chá a granel. Sim. Você faz um chá verde bem forte. Fortão. Bota açúcar, bastante. Açúcar demerara? Não, eu uso cristal, orgânico. Cristal. E aí você deixa ela lá no hotel. Deixa Tá. uns 2 dias, depois você pode fazer uma leva boa de kombucha. Massa, eu vou te contar como é que ficou o resultado uma hora. Depois você manda pro Caetano Veloso, que eu sei que o Caetano tá tomando kombucha. É verdade. Demais, querida. Vou lá fazer isso e vou dormir gostoso essa noite, viu? Um beijão pra você. Eu Adorei. beijo todo mundo aí, em todos os seus filhos. Você também. Manda um beijo pra todos aí. E na Teca. Até já, querida. Gustavo também, que eu vi. Acendeu a fogueira aí já ou não? Acendeu, ó. Quer ver? Olha que demais. Que chique! Ai, tá muito frio, tá muito bom aqui. Que Vou delícia. encerrar com esse foguinho, hein? Tchau aqui, ó. Um beijão, querida. Oi, Gustavo. Oi, Edgar. Tudo Legal, bem, querida? beijo aí. Beijão. Beijo, Ed. Beijo Até mais, todos Marina. vocês. Beijão, querida. Ei, beijo. Tchau.